Eu estava pensando esses dias, como foi que a gente chegou até aqui? Nunca se falou tanto sobre ansiedade, sobre compulsão alimentar e principalmente sobre o doce como um escape. Eu, Simone, acredito que isso não seja uma coincidência. E aí você deve estar pensando nesse meu questionamento. Eu não acredito que a nossa geração ela ficou fraca, sem controle ou sem maturidade emocional. Eu realmente não acredito que foi isso. Acredito muito que tenha sido a influência das redes sociais, da aceleração, do consumismo imediato, do prazer imediato também. Mas hoje eu não estou aqui para te ensinar nada e para a gente entender juntas o que aconteceu com nós mulheres. Uma coisa que é muito comum na nossa geração é a gente vive numa geração de pressa constante, sensação de atraso, mil estímulos ao mesmo tempo e pouco silêncio. Então, a ansiedade, ela não vem só do medo, mas ela vem do excesso. E quando a gente está em alerta o tempo inteiro, como a nossa geração vive, o corpo ele entra em estado de alerta permanente. Então você fica ansiosa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. E a ansiedade hoje ela não é só emocional, mas ela é fisiológica. Ela entra onde o sistema nervoso não descansa. Então, me pega muito a ansiedade porque eu tenho ansiedade desde os meus 16 anos e eu soube que eu tinha ansiedade quando o meu primeiro impacto foi de saber notícias sobre morte. Foi ali que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Então, acredito que a gente tem um gatilho que desencadeia essa ansiedade, mas também a nossa geração ela é muito hiperestimulada. Então, esse hiperestímulo de tudo, de dopamina, de endorfina, acaba estimulando cada vez mais essa ansiedade patológica. E eu digo que hoje em dia a gente tem estímulos demais. Então, a gente já acorda, já se compara. Tem pessoas que têm a nossa idade e já estão muito à frente da gente. E a gente trabalha se comparando, descansa se comparando. Eu até mesmo teve uma época da minha vida onde eu queria ser produtiva o tempo inteiro, porque eu estava embebida naquela relação com a internet, onde trabalhe 24 horas, produza 24 horas, não durma. E foi a época que eu mais tive crises de ansiedade, porque eu já acordava pensando, eu preciso ficar rica da noite para o dia, porque alguém na internet falou que é possível. Então, isso acabou gerando um estímulo constante. O TikTok, o Instagram, ele te gera uma dopamina fragmentada, onde o teu corpo ele se acostuma com aquelas doses de dopaminérgicas e acaba que você tem uma recompensa rápida. Eu estava vendo até um dia desse uma galera do TikTok fazendo um desafio onde eles ficavam ali 30 minutos sem fazer nada, sem olhar para nada, mas do que adianta esse desafio se você está se gravando? Então, a gente tem que parar para perceber que a nossa geração é uma geração onde ela expõe tudo, onde ela quer falar demais, onde ela quer sentir demais, só que em lugares errados. E o consumo de doces não cresceu por acaso na nossa época. Ele é perfeito, ele se encaixa diretamente para a gente. Porque ele é rápido, você só desembala o doce, ele é previsível, então você já sabe o sabor do chocolate, você já sabe o sabor da bala. Ele é barato, ele é acessível, então a gente encontra doces no supermercado de até R$ 1, R$ 2. E ele é emocionalmente confortável. Então, o chocolate ele atinge o teu estado dopaminérgico, então ele atinge a tua dopamina, você tem aquela recompensa rápida e você consegue sentir um alívio imediato. O que acontece? O doce, ele não exige espera, ele não exige preparo, ele não exige vínculo. Eu até falo para minhas pacientes que para você aproveitar o momento com o seu doce, não pode ser simplesmente você
desembrulhar um doce e você comer e enfiar tudo na boca. Eu sempre digo que a gente tem que ter um preparo para lidar com a compulsão com os doces, porque da feita que você vive no automático, você também come no automático. O doce, ele entrega em segundos o que a nossa vida não entrega mais, que é alívio. Então você não sente mais alívio. Me responde aqui nos comentários se teve um dia da sua vida, depois da pandemia, depois da época desses hiperestímulos, que você se sentiu em paz, que você não se sentiu correndo uma meia maratona dentro do teu cérebro. E os alimentos hoje em dia, não é demonizando, não é indo por esse lado, mas é um lado onde você consegue entender que a comida, ela literalmente deixou de ser comida. Se você pega os ingredientes de um doce, de um alimento, é totalmente diferente dos anos 90, por exemplo, onde você tinha chocolate realmente. Então aquilo já te saciava. Hoje em dia você vai na prateleira, eu inclusive adoro, amo ir no supermercado para eu ver a mudança na prática. Você pega um biscoito, até mesmo passatempo. Quem aqui amava passatempo? Você vai comer, tem gosto de plástico ou não tem gosto de nada. Por quê? É tudo sabor. Não é mais ali o chocolate, porque a indústria precisa baratear aquele produto para que chegue nas grandes massas. Então, hoje em dia, tudo é sabor chocolate, sabor morango, nada mais é uma concentração maior de cacau ou então de chocolate. A gente viu aí o aumento de chocolate nos últimos tempos e com isso a indústria precisou baratear esse processo. Então, o que tem chocolate realmente, massa de cacau, é um pouco mais elevado. E por que isso cresceu mais nas mulheres, né? Eu sempre digo que nós mulheres o consumo de doce é muito maior. Isso tem uma explicação biológica, emocional e fisiológica, tá? Então, a mulher ela tem muito mais hormônios do que o homem. A gente precisa ali de mais hormônios porque a gente tem a menstruação, a gente tem a TPM e com isso o nosso estrogênio cai e aumenta a progesterona. E o que que acontece nesse aumento de progesterona? Você sente mais vontade de comer o doce, você precisa de mais energia durante essa época, e por isso que o doce ele é um alívio muito rápido, porque no estado comportamental onde você se encontra, você tem de fácil acesso, é acessível e já é acostumado no seu paladar. Mas também tem aquilo, a mulher de hoje em dia ela é sobrecarregada, porque ela precisa dar conta da família, ela precisa dar conta dos filhos, ela precisa estar emocionalmente aberta para o marido. Então a mulher de hoje em dia ela já não tem mais o tempo só para ela. Ela precisa dar conta das demandas do dia a dia. E o que que isso faz? Com que ela tenha uma sobrecarga muito maior. E como a gente está num estado de alerta, de comparação o tempo inteiro, a gente acaba buscando esse alívio rápido na comida, nos doces, de modo geral. Então, se a gente não pratica um esporte ou então não tem hobbies ali, a gente acaba vivendo para comida e vivendo em função de comer. Uma coisa que eu sempre digo, não existe mais aquele opressor externo, porque a gente tem tudo nas nossas mãos, então a gente acaba virando nosso próprio opressor. Então, aquilo que você antigamente era cobrado pela sociedade, você virou sua própria cobrança. Então, o aumento de doces, o aumento de compulsão alimentar, ela vem do contexto pós-pandêmico, aonde você tem de fácil acesso tudo na sua mão. Então, o que a gente esperava antes de alguém cobrar da gente, a gente está se autocobrando o tempo inteiro e a gente virou o nosso próprio opressor dentro da nossa própria cabeça. Se esse vídeo chegou para você de alguma forma, comenta aqui o que, que você acha sobre essa pós-pandemia que aumentou o consumo de doces, a compulsão alimentar e se isso também aconteceu com você. Já curte, comenta e compartilha com quem precisa assistir esse vídeo e já se inscreve no canal.